Oi, gente, estamos de volta e como hoje o tema é agronegócio, trouxemos aqui 2 casos de sucesso aqui do Tocantins para compartilhar com vocês. E aqui no palco eu já tenho comigo o Orlando Machado e a Inara Mota. Eles são advogados, mas num determinado momento decidiram assim mudar de rumo, investir numa área diferente. Eu estou muito curiosa, querendo conhecer toda essa história. Muito bem-vindos ao Arena do Conhecimento. Obrigado, boa tarde a todos. É um prazer também estar aqui participando desse quadro e falando um pouquinho da nossa história. Que bom, Inara. Orlando, prazer recebê-lo aqui também. Boa tarde. A nossa história começa dos nossos avós, nossos pais, que também tinham a vocação de lidar com a terra, né? E a gente trabalhou duro, muitos anos na advocacia, com a intenção de um dia adquirir alguma propriedade e daí começar também essa atividade. Só que durante anos nós percebemos que o resultado econômico da propriedade rural não era assim compensativo, não era interessante. Né? Na verdade, a gente, quando passou a entender um pouco mais, acompanhando os pais, aí a gente via sempre aquele sufoco, não dá dinheiro, estamos apertados, não posso fazer isso, não posso viajar. Então a gente ficou em dúvida se realmente era o caminho. Em que momento vocês decidiram, então, investir nesse sonho de ter a terrinha de vocês? E o que vocês hoje fazem na terra que vocês já têm? Porque eu sei que vocês já mudaram para esse segmento, já estão focando agora nesse negócio. Durante a advocacia, né, o trabalho da advocacia, a gente sempre pensou em conquistar a nossa terra. Então, foi nas primeiras economias a gente comprou a propriedade. Mas aí a gente deixou aquela terra parar, assim, não parar, a gente deixou uma atividade de investimento. Em 2010, né, os pais do Orlando faleceram e a gente teve que ir para o Pará, então tomar de conta da propriedade. Mas, assim, a gente, quando foi mais ou menos em 2012, a gente resolveu realmente parar de advogar e nos voltarmos mesmo para a administração da fazenda. E aí foi quando nós procuramos o SEBRAE para poder ter esse acompanhamento mais tecnificado, com inovações. Né, Orlando? E é interessante que essa procura do SEBRAE aconteceu, sim, em razão de uma pessoa muito especial, que a gente tem um carinho, um apreço grande, que é uma amiga da Inara, uma amiga pessoal, e ela que nos deu aquele primeiro passo. O SEBRAE está tendo um programa que tem essas características, e aí a gente procurou o SEBRAE. Foi o nosso primeiro contato. Ela nos apresentou. Tinha uns eventos, né, um curso de conhecimento tecnológico, que era o da Scott Consultoria, em São Paulo. Então, foi o primeiro evento que nós fomos proporcionado pelo SEBRAE. E aí a gente viu que existia muita tecnologia, muita coisa que precisávamos aprimorar, né? Quando nós voltamos, nós procuramos o SEBRAE, e aí quando foi nos apresentado o SEBRAE Tech. E aí nós começamos a pensar nas nossas matrizes, para fazer melhoramento genético do nosso gado, do nosso rebanho. E isso vai acompanhado de questão nutricional, manejo sanitário, manejo de vegetação, né, da nossa lavoura. Quer dizer, um olhar bem diferente do que nós tínhamos antes da propriedade. E os resultados que vocês alcançaram com essa ajuda do SEBRAE? Bom, a gente partiu, assim, hoje a gente fala de números, naquele tempo a gente não falava. Nem sabia? Né? Ou conhecia pouco? A gente não tinha aquele... gestão. Não, na verdade, assim, a proximidade com os números, porque a gente não media, né? Não mensurava nada. Então, você não tinha nem como comparar, né? Mas aí, quando a gente começou a medir, percebemos que nós estávamos com a produção igual à média nacional, em torno de 4 a 6 arrobas produzidas por hectare ano, e que dá prejuízo, né? A gente vinha mantendo esse prejuízo com o nosso trabalho na advocacia. E aí a gente percebeu que isso poderia ser mudado através de implantações de métodos e tecnologias que a gente passou a buscar, né? E aí fizemos vários cursos, viajamos
atrás desses cursos. E depois disso, a gente falou, não, esse ano é o ano de começar a pôr a mão na massa, vamos colocar isso na prática, né? E aí começamos as demandas, contratando técnico através do SEBRAE, né, do SEBRAE Tech. Depois a gente começou a fazer o primeiro procedimento no rebanho, que foi uma IATF, né? A gente nunca tinha feito inseminação artificial na propriedade, passamos a fazer. Já fizemos, depois disso, na sequência, depois de um ano, praticamente, já depois de IATF, passamos a fazer FIV, transferência de embrião, montamos até laboratório móvel lá para isso. Então, assim, a gente está caminhando, né? É um caminho a ser construído, já que a nossa atividade era totalmente diversa, né? Mas está feliz com os resultados? Cada dia eu vejo que eu comecei tarde. Eu poderia ter começado mais cedo nessa caminhada em busca de conhecimento e tecnologia. A zona rural é o celeiro do mundo desde que tenha tecnologia, porque a gente saiu de 6 arrobas por hectare ano para um resultado apresentado, inclusive, através da Embrapa, agora no segundo semestre, que atingimos 40,8 arrobas por hectare em 5 meses, de janeiro a maio por hectare. Ou seja, se a gente fosse fazer o cálculo por ano, daria... Quase 7 vezes mais. Exato. Parabéns, muito lindo. Inara, e você fundou a Associação de Mulheres do Agronegócio do Tocantins. Conta um pouquinho para a gente dessa ideia, desse propósito e que tipo de trabalho que a associação desenvolve. Então, nós criamos a Aliança das Mulheres do Agronegócio do Tocantins. A aliança ela surgiu também por um evento promovido em São Paulo, né, no 4º Congresso das Mulheres do Agronegócio. O SEBRAE ele tem uma missão de levar algumas mulheres daqui, e ano passado eu participei dessa missão. E quando nós nos encontramos em São Paulo, ficou aquela carência, né, de um grupo de mulheres aqui em Palmas. Como eu e o Orlando, nós saíamos muito daqui de Palmas e íamos até Araguaína atrás dos cursos de formação no agronegócio. Araguaína é um celeiro, né, um berço da pecuária aqui no estado do Tocantins. Então, nós saímos daqui, tinha tanto locomoção, hotel, e às vezes deixávamos até os filhos aqui só. Então, eu disse, por que não? A gente não pode organizar aqui em Palmas um grupo de mulheres. E aí, com aquelas mulheres que foram para São Paulo, a gente foi convidando uma a uma, sim, não, quer entrar. E hoje nós temos a Aliança das Mulheres do Agronegócio. Esse ano de pandemia, nós conseguimos fazer um encontro, né, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Foi muito legal. E estamos assim, esse ano é um ano mais de nos conhecermos, mas com certeza a perspectiva é que a gente possa promover grandes eventos, grandes oportunidades, e com certeza já surge, né? A gente já tem negócios que são realizados dentro do grupo, a gente já tem informação que uma passa para outra, conhecimento, eu costumo dizer que a pecuária ela tem uma dificuldade muito grande, não só a pecuária, né? O agronegócio, a agricultura, a pecuária. Por que eu preciso errar se eu posso contar com alguém que possa já me alertar, dizer, não faz assim porque não dá certo. Então, eu acho que o agro está se comunicando. Hoje, a gente tem menos medo de falar o que aconteceu e tem prazer de repassar o conhecimento. Porque quando você passa, as coisas melhoram, você fica sabendo que aquela informação, às vezes, não é tão correta, você questiona. Então, as coisas melhoram para o agronegócio. Então, eu vejo de uma forma muito positiva esses grupos de mulheres que está acontecendo de norte a sul do país. Eu acho que a mulher ela consegue... É um campo, vamos dizer assim, um campo ainda muito do homem, mas quando a mulher ela agrega, dizendo que vai para a fazenda, eu tenho certeza que o marido, o seu companheiro, ele fica muito mais tranquilo, muito mais feliz dentro da propriedade, com aquele olhar feminino e a gestão mesmo. A mulher ela é mais detalhista. Então, eu acho que agrega muito a pessoa da mulher ali no dia a dia dentro da fazenda. Excelente, muito bom. Orlando apoia, com certeza, essa ideia, né? Com certeza. Uma mulher presente é bem melhor, né? Eu até digo que nós somos positivo e negativo, nos atraímos, né? Ou seja,
talvez, se a gente pensar em divisão de tarefas, nós temos lá na nossa propriedade o ideal. Ela gosta de uma parte das atividades, tem paixão, ela se dedica àquela parte. Eu já gosto de outra parte, e aí, se fosse só ela ou só eu, ficaria faltando alguma coisa. Então, realmente, complemento, sem dúvida, importante. Agora, a gente vê a importância do Sebrae chegando para ajudar a melhorar os resultados do seu negócio. Queria que você desse uma dica para aquelas pessoas que ainda estão precisando, estão querendo mudar de rumo e que às vezes ficam nessa insegurança. Tendo ajuda técnica, ficou mais fácil? Com certeza. Eu digo até que o Sebrae é culpado das coisas que têm me acontecido. Isso... E são coisas boas. Boas, excelentes, é claro. Claro, excelentes. Ainda bem. É uma culpa boa, né? Porque talvez, ou melhor, com certeza, se o Sebrae não tivesse cruzado o nosso caminho, a gente não estaria onde a gente está. Isso é uma coisa que eu penso, acredito que a minha esposa também pensa a mesma coisa. Nós tivemos a mudança da água por vinho mesmo, dentro da atividade rural. A gente hoje fala de planilha, fala de gestão. A gente nunca tinha pensado nisso dessa forma. A gente hoje usa um programa de computador, a gente sabe em qual parte da fazenda está aquele animal com aquele brinco, né? Isso muda tudo. A gente tem um controle real do que acontece lá dentro. Antes a gente não sabia se morria um bezerro, se nascia um bezerro. Hoje a gente sabe quando morre no mesmo dia, quando nasce no mesmo dia. Chega para nós a informação via celular, via programa. Então, assim, eu acho que aquelas pessoas que ainda não procuraram o Sebrae, corram e procurem agora, porque vai mudar a vida de vocês. Eu até me emociono com isso. Realmente, vocês precisam procurar o Sebrae, porque sem o Sebrae, sem o subsídio que o Sebrae coloca, talvez um pequeno produtor não teria condições de implantar a primeira tecnologia. Ele só vai ter certeza que ele está agindo certo quando ele fizer e der o primeiro passo, implantar a primeira tecnologia. Experimentar um pouquinho, né? Exato, e ver o resultado. Nunca mais ele vai pensar em continuar daquele jeito tradicional. Ele vai ver que aquilo não dá futuro. O futuro é tecnológico. Hoje, então, pelo que deu para a gente perceber, vocês usam muita tecnologia na propriedade, né? Vocês tiveram a oportunidade de ouvir um pouquinho da pesquisa que foi apresentada aqui antes de vocês? Ouvimos. Os resultados são, assim, fantásticos. Revelam que a gente tem propriedades que já usam tecnologia, que a gente vê aqui que vocês se enquadram naquele índice, mas também tem 16% de produtores que não usam nada ainda. Está aí a dica, então, do Orlando para esses 16%. Tem que usar, né, Orlando? Com certeza. Precisa usar, precisa buscar. Agora, não é fácil. As pessoas pensam que as coisas são fáceis, cai do céu. Nada é fácil. Até mesmo quando você pensa em procurar o Sebrae, muitas vezes você fala, mas será? Olha só, o não você já tem antes. Vai e testa. Se der certo... Sim, pode estar te esperando. Exato. Se der certo, você segue, se não... Né? Então, eu acho assim que precisa as pessoas serem estimuladas a dar o primeiro passo. Sair da inércia é mais difícil. Depois que o carro está andando, é mais fácil. É a mudança. É isso. Agora eu vou convidar a Inara a fazer, mais uma vez, uma fala a respeito da importância da mulher nesse processo de tecnologia, de modernização da atividade agro, né? Porque a mulher hoje, ela chega forte também nessa área. Eu queria que você falasse para a gente a importância das mulheres pensarem nesse empreender. A mulher, eu vejo que ela tem mais curiosidade. O homem, ele é mais sistemático, no modo de ficar mais, um pouco com medo do novo. E a mulher, ela gosta muito das coisas no controle, eu acho, no domínio, no que ela sabe que está acontecendo. Então, a mulher ela tem mais a curiosidade faz com que ela busque uma gestão de acompanhar os gastos da propriedade, o que está acontecendo no nascimento.
até me perdi, mas assim, eu vejo que a mulher ela consegue trazer essas possibilidades e trazer para a família e mostrar para que o homem conheça de uma forma mais positiva. Quando o homem, às vezes, ele, com a correria, muitos não são muito ligados mesmo, até é o caso do Orlando, ele não tem muito, assim, de ficar olhando o WhatsApp, de estar buscando muito essas informações tecnológicas. Então, a gente já mostra, fala dos cursos, mostra um aplicativo que vai funcionar na fazenda, que vai dar essa gestão para a gente. Então, eu acho que a mulher, ela traz isso de uma forma mais positiva. E a gente consegue mostrar, a gente consegue mostrar que o que não se mede, né, não se mensura. Né? Então, eu acho que é nessa linha que a mulher trabalha melhor, assim, com o homem. Ao criar a aliança das mulheres, né, na agropecuária, vocês conseguem perceber o quanto a mulher está se fortalecendo nesse segmento, que ela está ficando mais presente, ou você acha que ainda tem muitas que não abraçam a coragem de empreender nesse segmento? Tem muitas mulheres que estão buscando, sim, conhecimento. A gente vê nos cursos, nas capacitações que acontecem, que há interesse de buscar o conhecimento, de aprender, de aprimorar porque quando a gente fala sempre isso, quando você não tem conhecimento, você não questiona. Às vezes o marido conversa, o fazendeiro, ele fala com a esposa e às vezes ela fica sem dar uma opinião porque ela não tem conhecimento. Ela fica insegura de se sentir, se não der certo, pode me culpar. Ela não quer ter aquela responsabilidade. E a partir do momento que ela se capacita, que ela busca conhecimento, que ela busca informação, que ela realmente aprende o manejo de uma fazenda, sabe o que acontece? Ela vai participar do dia a dia da propriedade. Ela vai conversar com o marido ou vai dar as ordens para os seus colaboradores. Ela vai fazer toda uma gestão e toda a parte mesmo de administração com toda a segurança. Então, a mulher realmente tem participado. Eu vejo que as mulheres, na verdade, elas falam de finanças, elas participam das compras, elas participam das vendas. Eu vejo dentro do grupo que é uma coisa que a gente já falou assim, que falta uma pessoa começar. É não ter medo, porque a gente tem vários... eu estou ali começando, tem pessoas que estão começando agora mesmo, e tem mulheres que estão anos-luz na minha frente, né? Que falam de mercado que você fica assim, nossa, é meu sonho chegar ali. Então, o que você não pode é se inibir e pensar que você não... Tem um caminho para todo mundo. Você tem que respeitar aquele que está lá na frente e aquele que está iniciando. E isso acontece muito no grupo. Então, as informações, onde comprar, aonde vender, o que está acontecendo no mercado. Então, isso tudo é bem-vindo dentro e tudo isso elas conversam de uma forma muito positiva. Eu vejo que elas estão bem à frente mesmo ali, bem dispostas a aprender. Eu queria só falar um detalhe a respeito desse grupo, do AMA. Eu sofri todas as consequências da criação, da dedicação dela ao grupo, e até cheguei a ser contra, a certo momento. Né? Eu tenho que reconhecer, porque ela se dedica muito ao que faz. Né? Então, isso, hoje eu vejo que valeu a pena toda a dedicação dela, porque o próprio grupo já me ajudou muito, e me ajuda sempre. Que bom. Eu vou dar um exemplo recente. Nós fizemos uma comercialização dos animais, de desmama, o grupo é que trouxe o cliente lá para a fazenda. Cliente que nunca tinha negociado com a gente. Então, assim, eu acho que realmente faz parte do ser humano o ser social. Ele precisa interagir. Né? E quanto mais interação for provocada, mais resultados positivos virão. Claro que não vem só resultado positivo. Tudo também tem um pouco de negativo. E as pessoas têm que entender isso também. Né? O negativo, muitas vezes, é o esforço, a dedicação, o tempo que você deixou de dedicar à família, dedicou aquele outro objetivo. Né? Para ir para o grupo. Né? Mas que bacana, que já tem frutos disso aí também. Né? Agora, quem pode participar da associação e como fazer? Ela pode entrar em contato, né, através do WhatsApp.
né? A gente tem o nosso telefone, ela entra em contato, a gente passa as regras, né? Fala qual o nosso propósito, qual o nosso objetivo. Evitar alguns tipos de discussões, alguns tipos de assuntos a gente tenta coibir, né? Mas basta ter interesse pelos assuntos do agronegócio. E é um grupo exatamente fechado, relacionado a isso. Se a pessoa tiver interesse de participar, né, da aliança, basta ela querer tratar de assunto do agronegócio, ela já está participando. Que bacana, muito gostoso conhecer um pouco da história de vocês e feliz também de ver o quanto foi decisiva a participação, a união de forças aí com o Sebrae, para poder transformar a propriedade de vocês. Parabéns! Obrigada. Esse foi o primeiro case que a gente apresenta aqui no quadro do Limão à Limonada.